Bom dia, turma. Hoje nós iremos iniciar os esportes de combate, que envolvem as lutas, e iniciaremos com a luta judô, né, que muitos já conhecem, que é uma arte marcial, um esporte olímpico, e que o Brasil tem grandes resultados nesse esporte. A origem foi do Japão, em 1882, e teve como criador o professor de educação física, Jigoro Kano. Jigoro Kano, quando quis, fazer os movimentos, inventar essa luta, ele teve como base alguns princípios que nós iremos ver ao longo da aula e principalmente o que ele queria atingir com isso era a defesa pessoal, né? O equilíbrio entre o espírito, o corpo e a mente, como toda arte marcial e como todo o povo oriental se norteia, né? Eles têm muito isso, essa questão da espiritualidade muito aguçada. E Jigoro Kano, então, inventou o judô. E o judô, é, muitas vezes, quando tem competições, a televisão mostra, né? E é um combate muito rápido. Mas a gente escuta alguns nomes que talvez soem familiar para vocês. Muitas vezes a Globo, né, que é muito assistida, às vezes transmitia, principalmente em épocas de Olimpíadas. E aí nós temos a principal pontuação, que é o Ippon, né? O que que é o Ippon? O ippon seria o nocaute do boxe. O atleta que consegue dar um ippon logo de primeira, ele já vence o combate, tá? Então, o ippon, para ser concretizado, o oponente precisa ser neutralizado, ou seja, ele tem que estar todo apoiado no chão, as suas costas, o seu ombro, né? E ficar imobilizado por 30 segundos. Então, se você consegue fazer isso com o oponente, você consegue vencer o combate e vale um ponto. Tá certo? É a pontuação máxima do judô. E aí nós temos o vazari, que é metade dessa pontuação, ou seja, você precisa fazer 2 vazares para conseguir o ippon. E é uma pontuação boa também, porque na ausência do ippon, quanto mais pontuações você tiver, você tem chances de ganhar esse combate, né? Então, como o vazare é a segunda maior pontuação, quanto mais vazare você fizer antes de conseguir um ippon, melhor para você. Então, seria a segunda pontuação mais importante. E aí nós temos o yuko, que é quando o adversário cai de lado. Então, quando o adversário cai de lado, vale um terço desse ponto. E nós temos o cocá, que já seria um quarto do ponto. Então, vocês teriam que fazer 4 cocás para equivaler a um ipom. Mas não significa que você fazendo 4 cocás, que é igual a um ipom, você vença o combate, porque não tem o poder do ipom. Quando a pessoa faz o ipom, já é um nocaute, né? Já é a pontuação máxima logo de cara. Então, o cocá, por mais que você faça 4 cocais e é o mesmo valor de um ipom, você não vence o combate porque fez 4 cocais, entendeu? Vocês precisam estar com muita pontuação à frente do seu oponente. Então, a pontuação do judô, ela se dá mais ou menos dessa forma, né? E aí nós temos algumas regras e proibições. Eu não coloquei todas, mas a principal, a que norteia, né, toda a prática do judô. Eu sei que vocês não vão ser atletas profissionais, embora se quiserem consigam ser, mas é importante que ao conhecer a gente saiba algumas coisas, né, para a prática saudável. E uma das coisas é justamente a proibição, que seria golpes no rosto, né? Então, assim, os golpes no rosto, vou tirar aqui minha imagem para que vocês vejam, faz parte da proibição. Qualquer golpe que possa causar lesões no pescoço ou nas vértebras também são proibidas no judô. O judô é um esporte de muito contato, né? Você vê que é o tempo inteiro um analisando o outro. Então, o toque no kimono, né? Você tentando o tempo inteiro neutralizar esse oponente. Você, diferente das outras lutas, que é muito chute, é muito soco, o judô não. O judô você analisa o tempo inteiro o seu oponente
para você dar a queda e conseguir o ippon, né? Então, por que que essas áreas, né, são tão preservadas no judô? Porque justamente são áreas sensíveis, e lesões nessa área podem ser muito graves. A área do pescoço, das vértebras, pode atingir a cervical, né? E a cervical, uma vez lesionada, pode acontecer da pessoa ficar paraplégica ou paralítica, tá certo? Ou tetraplégica, desculpe. Então, assim, por isso que é muito importante o cuidado que eles têm em volta dessa luta, né? De não poder ter golpes que possam lesionar essas regiões, tá certo? E aí, quem é que vence a partida, né? A regra. Quem consegue o ippon primeiro, ou na ausência desse ippon, quem tem mais vantagens, ou seja, quem continuou fazendo pontuação. Vazari, Yuko, Koká, quem mais fez pontuação na ausência do ippon é quem vence a partida, né? No caso, o combate. E esses combates duram mais ou menos 5 minutos, tá certo? Aí você vê uma imagem da atleta caída de lado. Então, de lado seria quem? Um Yuko, né? Que é um terço da pontuação, um terço do ippon. E aí nós seguimos com a nossa aula falando um pouquinho do judô do Brasil, né? O judô do Brasil que sempre traz medalhas em qualquer competição que vá praticar. Então, o judô do Brasil, ele tem uma importância muito grande, porque são atletas que representam o nosso país de uma forma muito significativa. E ele chegou ao Brasil, né, o judô, junto com a imigração japonesa, né, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, vieram para cá, e aí foi em 1922. E uma outra coisa interessante é que as medalhas olímpicas do judô são muitas. São 4 de ouro, 3 de prata e 17 de bronze. E muitas vezes você não vê falar, porque um país do futebol acaba ofuscando as outras modalidades, né? E a gente percebe que não só o futebol traz conquista para o país, todas as outras modalidades traz conquistas muito importantes e o judô é uma delas. E nessas Olimpíadas da agora nós tivemos dois destaques, que foram as duas medalhas de bronze, né, que o judô trouxe, né? Foram as únicas duas medalhas do judô, que foi com Maíra Aguiar, né, e com Daniel Carguini. Então, eles dois foram medalhistas, né, e tiveram uma medalha de bronze. Então, eles aumentaram aí o nosso quadro, né, de medalhas olímpicas. Mas nós estamos acompanhando, não sei se vocês estão acompanhando, as Paralimpíadas, né? E as Paralimpíadas, nós também temos o judô, com algumas adaptações, né? O judô, embora sejam as mesmas regras, pontuação é ippon, vazari, koká, yuko, mas como toda arte marcial, não sei se vocês já assistiram em filmes, né? Nós vemos que os dois atletas ficam um de frente para o outro e após se cumprimentarem, né, com aquela baixada de cabeça, quando o árbitro autoriza, eles se aproximam e começam o contato com o kimono. Nas Paralimpíadas isso muda, né? Os atletas já começam com contato. Então é um já segurando no kimono do outro, porque eles têm alguma deficiência, né, na visão. Então, uma das mudanças, né, das adaptações nas Paralimpíadas é justamente isso, já começa com os atletas em contato. E uma outra adaptação também, que quando eles saem da área de combate, né, o tatame, eles não são punidos, ao contrário do olímpico, né, que ao você sair da zona do tatame, né, da zona delimitada, você recebe uma punição. Então, fora isso, tudo é igual no judô paralímpico, tá certo? E aí nós temos uma grande curiosidade, porque nós temos 4 medalhas de ouro paralímpicas, 9 de pratas e 9 de bronze. Embora a gente tenha agora, né, nessas Paralimpíadas de Tóquio, já alguns resultados que aumentam esse quadro de medalhas, que nós vamos falar mais à frente. Então, o maior medalhista paralímpico e é uma curiosidade muito importante, porque a gente tem que realmente valorizar e admirar
né, a superação dessas pessoas, é que o nosso atleta judoca Antônio Tenório, ele tem 50 anos. E ele foi para Tóquio agora após curar do Covid. Então ele estava com Covid, ele se recuperou e nem por isso ele deixou de ir para as Paralimpíadas. E ele é a nossa maior chance de medalha de ouro, porque as 4 medalhas de ouro paralímpicas que nós temos foi tudo conquistada por ele. Então, ele é um grande representante do judô do Brasil, tá certo? E ele é uma grande promessa para Tóquio 2020, que está sendo realizada agora, né, em 2021, devido à pandemia que estava no auge no ano passado. Continuando com a nossa aula, e aí vocês têm outra, né, imagem do judô, ou seja, o contato, né? Nós temos todo esse contato entre os atletas, nós temos o jogo de braço, de perna, de quadril, e aí nós vamos para os golpes do judô, tá? E aí nós temos o Najiwaza, que o que que é o Najiwaza? É um grupo de técnicas, tá? Não é uma única técnica. Todas as técnicas que envolvem movimentos de braço, de perna, de quadril, está dentro desse Najiwaza. E aí nós temos o Tewasa, que é somente as técnicas de braço, né? Você está vendo que o, o de branco joga o braço por baixo do de azul. Então, é uma técnica de braço. Eles vão tentando se estudar até conseguir o ponto fraco e derrubar o oponente. Nós temos o Koshiwasa, que são as técnicas de quadril. Se você olhar o de branco, ele está com o quadril girado, tá? Para dentro. E nós temos o Ashiwaza, que são as técnicas de perna. Olhem bem que, vou trazer um pouquinho para cá, a perna está dentro da perna do outro. Eles vão tentando, né? Não sei se vocês já assistiram algum combate de judô, mas às vezes eles dão um toquezinho assim no calcanhar do outro, né? Para tentar derrubar, tipo passar uma rasteira, seria na capoeira. Então, essas técnicas de perna, a gente diz que é Ashiwaza, tá? E nós temos o Sutemi e o Asa, que são as técnicas de sacrifício. E aí já é uma técnica mais aprimorada, tá certo? Continuando, nós temos um outro grupo de técnicas que com certeza vocês já ouviram falar. O Katama Wasa, né? Nesse grupo já estão os estrangulamentos, né? As chaves de braço, também tem chave de perna. Então, quem nunca ouviu em filme alguém passar a mão pelo pescoço e imobilizar, né? Isso é um estrangulamento. Quem nunca viu pegar o braço e imobilizar é uma chave de braço. Então, por isso que tem que ser feito com muito cuidado, né? Com muita orientação, porque existe uma diferença entre lutas e entre briga, né? A luta, você tem todo um movimento dentro de uma organização que tem regras, que tem limites. A briga não. A briga é você sair do seu controle, né? E aí nada é levado em consideração. Não tem regras, não tem limites, né? Então, é muito importante a gente entender que lutar não é brigar, tá, gente? Que fique muito claro isso. E muitas vezes as pessoas que são muito brigonas, elas encontram disciplina quando começam a praticar uma luta, tá? Porque elas conseguem controlar mais as emoções dela. Então, é muito importante praticar uma luta com alguém que realmente vai saber transmitir os princípios das lutas. Porque as lutas, elas não são feitas para que vocês saiam brigando por aí, batendo em todo mundo. Pelo contrário, é para que vocês descubram, né, o potencial de vocês, é que vocês desenvolvam o físico de vocês, é que vocês aprendam uma defesa pessoal e principalmente o autocontrole, tá certo? Então, dando continuidade a essas técnicas de estrangulamento, de chave de braço, de perna, que eu não coloquei aí, nós temos, trazer um pouquinho aqui para o lado, o Osaekomi Waza. Eu tenho que aprender a falar japonês. São as técnicas de imobilização, tá? Então, quando você imobiliza e a pessoa não consegue, e aí muitas vezes ela tem que dar um tapinha no tatame para dizer já deu,
E aí você tem que soltar, porque senão você passa dos limites, tá certo? Nós temos o Shimiwaza, que são as técnicas de estrangulamento, né? E nós temos o Kansete Suasa, que é a chave de braço, tá certo, gente? Então, isso é só para a gente saber mais ou menos, né? Quais são os golpes do judô, não é para que ninguém saia daqui expert, atleta profissional, lutador profissional, é só para que a gente saiba um pouquinho sobre essa modalidade, tá bom? E aí nós vamos para os 8 princípios básicos que o Jigoro, quando criou o judô, ele se norteou com esses princípios, porque está relacionado com boas ações, tá? Então, vocês vejam bem que não é só na luta que a gente precisa ter esses princípios. Então, por que está relacionado a boas ações? É você ter a prática da luta, né? Acrescentando no seu dia a dia e não atrapalhando no seu dia a dia. Então, quando você leva em conta a modéstia, o que que ele quis dizer com a modéstia? É que você não tem que agir de maneira egoísta. Então, quando você está na luta, você não tem que pensar só em você, só em ganhar. Você tem que ver que tem um outro ser humano também, tá certo? Por isso que tem que respeitar os limites. Quando a gente fala do respeito, é justamente por isso. Porque para que a gente tenha um convívio harmonioso, os dois lados precisam se respeitar. E o autocontrole, né? O autocontrole justamente para estar no comando das suas emoções e não as emoções comandando você. O que seria isso? Se eu estou com um acesso de fúria, né? Eu tive uma notícia muito ruim e aí eu estou com muita raiva, eu não tenho que deixar que essa emoção me domine a ponto de eu sair agredindo as pessoas. Eu tenho que ter o autocontrole para que eu domine essa minha fúria, essa minha raiva, para que depois ela passe. Então, um dos princípios que ele também trabalha dentro do judô é justamente isso. A amizade, porque você precisa ser um bom companheiro, um bom amigo, né? E nós também gostamos de ter um bom companheiro, um bom amigo. A cortesia, porque a gente precisa ser educado com o próximo, né? Quando a gente fala no trato, é a forma de tratar, o tratamento que a gente dá à pessoa. Eu cresci ouvindo que a gente tem que tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado. Então, isso é uma cortesia, né? A coragem, porque a gente precisa enfrentar dificuldades com bravura. A honestidade, para que a gente possa ser verdadeiro, né, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. A gente precisa ser honesto com a gente mesma e com o próximo. Isso em todos os setores da nossa vida, não só para praticar uma luta. A honra, porque a gente precisa fazer certo, né, e se manter de acordo com os nossos princípios. Então, se a gente acredita nesses princípios, a gente tem que ter atitudes que façam valer esses princípios, que provem que a gente realmente concorda com esses princípios, tá certo? Então, quando a gente pratica uma luta, a gente, o judô, ele quer isso. Ele quer que vocês tragam esses princípios para o momento da luta e a luta desenvolva vocês para que vocês possam estar praticando no dia a dia de vocês, não só naquele momento que estão lutando, tá certo? Então, é muito interessante quando a gente pratica alguma modalidade de luta, porque realmente a gente trabalha esse autocontrole, a gente trabalha a disciplina, né? E tudo tem a ver com quem está à frente desse ensinamento. Então, se eu tenho um professor que ele incentiva a briga, né? Incentiva vocês usarem os golpes para estarem brigando na rua, ele não sabe quais são os princípios que norteiam essa luta, né? Ele não leva em consideração o porquê dessa luta ter sido criada, tá? Então a gente precisa muito bem escolher, né? Olhar direitinho quem está nos ensinando e o que nós devemos aprender ou não, porque nenhuma luta foi criada para a gente sair batendo em todo mundo. Se alguém faz isso, é porque ele realmente não entendeu os princípios que norteiam a luta, tá certo? E eu gostaria que vocês, mais para frente, né, se tivesse a oportunidade, praticassem alguma luta, vocês vão ver que é muito bom, tá?
seja capoeira, seja karatê, que será a nossa próxima luta estudada, né, o karatê, que foi um esporte que virou olímpico esse ano, que também é no Japão. E eu escolhi o karatê justamente por ser bem diferente do judô, né, ter chutes, ter socos. Então a gente vê que há uma diferença muito grande. O judô é mais um esporte de contato e de chão, igual o jiu-jitsu, né? E o karatê não, o karatê já tem mais golpes de chute, mas que também preza pelos princípios, pela disciplina, que é tão importante para a gente nessa fase, né? Vocês que estão na adolescência aí, que muitas vezes acham que podem fazer tudo, limites precisam existir, né, para tudo. E quando a gente não sabe lidar com os limites, a gente acaba afastando pessoas, a gente acaba trazendo um convívio mais desrespeitoso para perto da gente. Então é por isso que é bom a gente procurar coisas que nos acrescentam, que nos somem, né, e que não nos diminua. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês o judô, porque é bem interessante, né? Esses princípios os quais o Jigoro se norteou, se baseou para que a luta fosse desenvolvida, tá certo? E esse slide vai estar em forma de PDF na nossa sala de aula, né, no Google Classroom ou Google Sala de Aula, e eu vou estar fazendo com vocês, nesse segundo momento da aula, alguns jogos interativos para testar o conhecimento de vocês sobre o que eu falei aqui agora, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.